Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nossos ouvintes. É com imenso prazer, uma alegria em nossos corações, poder estar chegando uma vez mais no vosso lar com o programa A Voz do Pastor, e sempre agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder anunciar esse Evangelho Santo, essa esperança viva, essa esperança que jamais vai falhar, porque todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo e tomam Deus em sua palavra, eles nunca serão abalados, porque Jesus disse: os céus e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ouvintes, que Deus nos abençoe mais esta programação e que a palavra de Deus possa penetrar profundamente no coração de cada um daqueles que nos ouvem e assim produzir aqueles frutos, o fruto do arrependimento no coração do pecador, o fruto do incentivo, do encorajamento no coração daqueles que já estão caminhando por essa fé. Assim que Deus os abençoe. Nós estaremos lendo nessa oportunidade a palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo 24, versículo 45 até o versículo 48. Mas antes de nós lermos essa escritura que citamos, nós vamos ouvir um hino e após esse hino estaremos lendo então a palavra de Deus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti, meu pecado eu vi, sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. São Lucas capítulo 24, versículo 46, 45 a seguir. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos,
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Que Deus abençoe, assim acrescente suas bênçãos, né? A palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu quero falar sobre um tema intitulado Tendo o Entendimento Aberto. Ouvintes, nós sabemos que para você compreender a Deus naquilo que é necessário compreender, porque nem tudo o homem vai compreender. Se o homem chegasse a um ponto de dizer, eu compreendo tudo sobre Deus, então essa pessoa não precisaria mais fé, porque fé é para crer naquilo que você não consegue compreender, mas que você, mesmo assim, acredita ser a verdade de Deus. Mas a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem ao homem. Então isso fica muito claro para nós, que há muitas coisas que pertencem a nós saber. Mas Deus, sabendo que eu preciso saber, que você precisa saber, então Ele próprio se propôs a revelar isso para nós. Agora, vamos deixar aqui bem claro que toda a revelação, ela tem que vir de Deus para o homem. A revelação, ela não pode ser um esforço do homem para Deus, no sentido, o homem buscar, o homem mexer naquilo, esforçar sua mente, suas ideias e dizer, consegui revelar isso. Isso significa isso. Não. A própria Bíblia diz que ao homem não está o direito de revelar as coisas. Então isso inclui um pastor, um bispo, um padre, o papa, seja lá quem for, não tem o direito de revelar as Escrituras. Mas unicamente Deus pode revelar através de uma via que Ele preordenou, determinou em sua palavra. E você encontra isso no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, aonde diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado a seus servos, os profetas. Então, está muito claro e fora de qualquer discussão essa questão da revelação. Sabemos que somente pode vir, e ela deve vir, e ela vem, porque aquilo que é para nós saber, Deus revela a nós, mas através de uma via chamada profeta. Mas quando falamos profeta, não estamos, ouvintes, quero que você compreenda, não estamos dizendo alguém com um dom de profecia. Porque em uma igreja pode ter pessoas que têm dom de profecia, mas isso não significa que ele é um profeta. Porque um profeta maior, um profeta, a Bíblia diz que, como disse a Jeremias, desde o ventre da sua mãe escolhi, e as nações te dei por profeta. Então um profeta, ele já nasce com esse ministério, e ele tem esse dom, e em cada tempo específico Deus só tem um profeta, não há mais do que um profeta ao mesmo tempo, mas Deus levanta aquele profeta com uma mensagem para aquele determinado período de tempo, e aquele profeta torna-se a boca de Deus. É como vocês vêem na Bíblia tantos profetas, como Jeremias, Isaías, Abacuque, são profetas maiores que Deus levantou
com uma mensagem para um determinado tempo. E eles, então, eram a boca de Deus para revelar os segredos e os mistérios de Deus para aquele tempo. Mas, para o dia em que nós estamos vivendo hoje, ouvintes, alguém pode pensar, será que ainda Deus trabalha por profetas? Toda pergunta bíblica exige uma resposta bíblica e toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica. Mas para você responder uma pergunta como essa, você tem que ir para as Escrituras e ver o que é que a Bíblia diz referente a isso. Você não pode tomar o que diz um amigo seu, ou um pastor fulano de tal, ou aquele mestre e assim por diante. Você tem que tomar o que diz as Escrituras. E a Bíblia diz que Deus, nos últimos dias, e ele especifica bem, dizendo que seria antes da segunda vinda de Cristo, ele diz que enviaria um profeta sobre a terra. Um profeta com a unção de Elias sobre ele. Porque primeiramente houve o Elias, o tisbita, lá nos tempos antigos, antes do próprio Cristo estar na terra. Aquele Elias se levantou contra Jezabel, se levantou contra a idolatria, contra os falsos profetas. E Deus se agradou daquele ministério, porque era um ministério obediente e destemido. A tal ponto que Deus determinou enviar aquela unção mais vezes sobre outros profetas. E a segunda vez que Deus enviou aquela unção de Elias foi sobre o próprio Eliseu. Lembra que Eliseu disse para Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias disse, você receberá isso se você ver eu ser tomado de ti. A terceira vez que Deus enviou a unção de Elias sobre um profeta foi sobre João Batista. Porque João Batista veio no espírito e virtude de Elias. Pode ver que as características do ministério dele foi as mesmas características do velho Elias. Se levantando contra o pecado, contra Herodias, e simplesmente tendo coragem de dizer o que era errado. Você encontra em Lucas capítulo 1, versículo 17, a Bíblia dizendo que sobre João Batista estava a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Isso aponta para que João Batista estava convertendo o coração dos pais da lei, para que cresce na graça que estava nascendo através de Cristo. Então, a quarta vez que esse ministério se manifesta é agora. Exatamente, ouvinte, no tempo que eu e você está vivendo. Sobre o profeta Elias, de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Aonde a Bíblia diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Aí se referia ao João Batista, que converteu o coração dos pais da lei para os filhos que nasceram na graça. Mas na segunda parte da profecia fala sobre o profeta desta era, o profeta que vem antes da segunda vinda de Cristo, dizendo, e converterá o coração dos filhos aos pais. Isso, ouvinte, significa que este mensageiro, profeta, que veio antes da segunda vinda de Cristo, ele tem sobre ele o ministério e a missão de levar a nossa fé de volta à fé dos nossos pais apostólicos. De volta à mesma doutrina, ao mesmo batismo, à mesma ceia, aos mesmos fundamentos da igreja primitiva. Porque Jesus vem para buscar sua noiva, e sua noiva tem que estar vestida com a palavra. Ela não pode estar vestida com a teologia de uma religião. Por isso a Bíblia diz que antes do terrível dia do Senhor, Deus disse, eu enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Você vê isso depois, lá no Novo Testamento, Jesus reafirmando essa profecia em São Mateus, capítulo 17, versículo 10 ao 11.
Quando os discípulos perguntam, é necessário que Elias venha primeiro? O que Jesus responde? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está muito claro, só não vê quem é incrédulo concernente à palavra. Porque a Bíblia diz, Jesus cita o futuro. Se alguém querer dizer que esse Elias é João Batista, não pode ser, porque João Batista já tinha falecido lá em Mateus capítulo 14, e aqui nós estamos em Mateus capítulo 17, e Jesus aponta para o futuro dizendo, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurar é trazer de volta ao original. Então, ouvintes, nós estamos vivendo sobre uma mensagem. Deus enviou esse profeta. E o que nós pregamos aqui é a mensagem deste profeta. E essa mensagem não é outra coisa a não ser um retorno à fé dos apóstolos. Um retorno ao mesmo batismo. Por exemplo, a escritura que nós lemos aqui. Muitas pessoas se confundem, para não dizer a maioria das pessoas se confundem, referente ao batismo. Elas descem as águas e são batizadas nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro e os demais apóstolos disseram para aquela multidão, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aí você vê que quase 3.000 almas foi batizada em nome do Senhor Jesus. E aí você vai por todo o restante do livro de Atos, porque Atos quer dizer os feitos dos apóstolos, ou seja, o que eles fizeram ficou registrado ali. E você vê que todas as vezes que eles batizaram foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde muitos dizem, bem, mas se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que que Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo? Ouvintes, não há contradição na Bíblia. O que falta é a pessoa ter a revelação. Por isso que eu disse aqui no início, que as coisas, o que o homem precisa, Deus revela ao homem, mas pelo canal que Deus escolheu, através do seu mensageiro profeta. Então, o que nós vemos aqui, ouvintes, é que em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus deu a ordem dizendo, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você observa que claramente Jesus está pedindo um nome, ide e batizai em nome do Pai. E aí eu deixo a pergunta, Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não. Você que me ouve, se você tem família, você é pai. Você é esposo porque tem uma esposa. Você é filho porque tem um pai. Mas o teu nome não é pai, nem filho, nem esposo. Tu tens um nome. Assim era Jesus. Ele é pai, filho e Espírito Santo. Por quê? Em Jesus habitava o Pai. Aquele corpo chamado Jesus foi gerado no ventre de Maria, quando o grande Espírito Santo gerou. Mas depois que aquele corpo nasceu do ventre de Maria, o mesmo Espírito Santo que o gerou entrou e habitou ali dentro. Então, ali estava o quê? Não uma segunda pessoa da Trindade, mas Deus em carne. Deus feito carne. Jesus é chamado de filho porque ele foi gerado pelo grande Espírito Santo. E o Espírito Santo o gerou ali e, ao gerar, recebeu o título de pai, por gerar. Mas aquele corpo recebeu o título de filho. Mas quem é que habitou naquele corpo? O mesmo Espírito Santo que o gerou. Então Jesus não era um segundo Deus. Era o próprio Deus em carne. Então Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações de um Deus. Ele se manifestou como Pai, gerando aquele filho. Ele se manifesta como Filho ao nascer, aquele corpo ao nascer. E hoje ele se manifesta como Espírito Santo na igreja.
Mas não é 3 pessoas, é um Deus em 3 manifestações. E esse Deus tem um nome. E quando Jesus disse, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava pedindo o nome. Vai e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o nome? Já falamos aqui que Pai não é nome. Pai é o título daquele que gera. Filho é um título que recebe quando é gerado. E Espírito Santo também é um título. Mas qual é o nome então do Pai, Filho e Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome. Então, quando nós vamos ser batizados, devemos receber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o nome qual é? O nome é Senhor Jesus Cristo. É como você dizer para o filho, filho, vai no mercado e compre tal coisa no nome do Pai. O menino vai ter que ir lá marcar no seu nome. Se o seu nome é João, vai marcar no nome do João. Agora, que tal chegar lá e dizer, marca aí no nome do Pai, e o dono do mercado escreve, Pai deve R$50. Ele nunca vai receber. Quantos pais existem? Ah, mas o menino falou, marca no nome do Pai. Sim, mas qual é o nome do pai dele? Você tem que saber o nome do pai dele para que possa marcar no nome certo. Quando Jesus disse, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele pediu o nome. E qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Por isso, ouvintes, depois que Jesus disse, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Bíblia diz aqui, ó, e abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Jesus teve que revelar a eles, abrir o entendimento deles para compreenderem qual era o nome do Pai. Veja, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então aqui está muito claro que Jesus disse que o entendimento deles foram abertos para compreender as Escrituras e entenderem que era no nome daquele que morreu que eles deveriam batizar. E qual é o nome daquele que morreu? Senhor Jesus Cristo. Então, ouvintes, Deus tem nos revelado essas verdades nesses últimos dias. Entre essas e tantas outras, só que o tempo não nos permite falar, mas vocês que têm acompanhado o programa, vocês sabem que a cada programa nós abordamos um ponto. Porque Deus revelou, Ele prometeu. A Bíblia diz assim, ó, no tempo da tarde haverá luz. E essa luz veio, essa luz raiou através da mensagem de um mensageiro prometido nas Escrituras. Um profeta que a Bíblia diz que iria converter o coração dos filhos de volta aos pais. E esse mensageiro veio e essa mensagem tem ido a todos os cantos da terra e está reunindo a noiva em um lugar chamado Palavra. Essa mensagem não veio para criar uma religião. Essa mensagem veio para levar a minha fé e a sua fé para dentro das Escrituras. Então, encerrando, eu digo a vocês, ouvintes, olhe para a sua vida e veja qual é o batismo que você tem. Você está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no nome do Pai, que é Senhor Jesus Cristo? Você tem o nome do Pai no teu batismo? Ou você recebeu os títulos? Porque se o pregador repetiu dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não invocou o nome sobre você. Ele invocou os títulos. Ele repetiu as palavras da ordem, mas não cumpriu a ordem. Porque na ordem Jesus disse, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os discípulos, tendo o entendimento aberto, compreenderam que o nome que ele estava pedindo era Senhor Jesus Cristo. Por isso eles foram e batizaram sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu deixo uma pergunta aqui ao encerrar esse programa. Por que é que alguém tem dificuldade de batizar como a Bíblia batiza e prefere ficar com o que a tradição das suas igrejas batiza? Porque tem uma coisa, ouvintes, sempre, até por volta do ano 303, por ali, o batismo sempre era registrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que ele foi mudado
pela Igreja Católica, quando no ano 325, no Concílio de Nicéia, eles determinaram que havia 3 pessoas e que o batismo deveria ser feito em nome dos 3 deuses. Em nome do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Contrariando as Escrituras que diz que há um só Deus, um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Então, ouvintes, você decide, você fica com o que diz a Bíblia ou com o que diz as tradições. Porque quando Deus vier para julgar o mundo, Ele vai julgar por esta viva palavra, não pelo que disse ou inventou uma tradição humana. Então, ouvintes, que Deus te abençoe, que você possa beliscar a sua consciência pelo amor da sua alma e dizer assim: eu não vou deixar a minha alma em jogo, ficando aí entre 2 pensamentos, pensando, será que eu fico com o que a igreja diz ou com o que a Bíblia diz? Fica com o que a Bíblia diz. Lembre-se que o único Deus, porque não há 3 deuses, Ele se manifestou em 3 ofícios. No ofício de Pai, quando Ele gerou no ventre de Maria aquele filho. Ele se manifestou no ofício de Filho, quando aquele corpo nasce. E aquele corpo chamado Jesus, então é o Filho. E Ele se manifesta hoje como Espírito Santo na igreja. Mas aquele Jesus que andou há 2000 anos atrás aqui, não era um segundo Deus, uma segunda pessoa da Trindade, mas era o próprio Deus encarnado. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne, se humanizou em corpo chamado Jesus. Então o nome de Deus estava naquele corpo. E o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. E esse é o nome que a noiva de Jesus recebe. Como toda noiva recebe o nome do noivo, a noiva de Jesus Cristo também recebe o nome do seu noivo no batismo, que é Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nome do Pai que Jesus pediu para que fôssemos batizados. Então, ouvintes, que Deus te abençoe. Se você desejar saber mais sobre a mensagem que Deus tem enviado através desse profeta, quando Deus enviou a mensagem do profeta Elias nesses últimos dias para revelar esses mistérios e restaurar aquilo que as religiões tinham jogado fora e trazer tudo de volta, Deus cumpriu isso. E essa mensagem está vestindo e preparando a noiva para o arrebatamento. Que Deus te abençoe. Se você deseja saber mais, entre em contato conosco e com prazer estaremos vos ajudando a conhecer mais sobre o plano de Deus e o que Deus está fazendo para preparar e vestir a sua noiva para o arrebatamento. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração.